misericórdia de Jesus, o olhar amoroso de Maria, aqueça a nossa alma para que a gente possa compreender que o Evangelho é um dos objetivos mais importantes na vida do Espírito, seja encarnado ou desencarnado. Todos nós estamos, como diz Alcione no livro Renúncia, o Evangelho é uma estrada ascensional. Cada um de nós, trilhando nessa estrada, vamos ter interpretações sobre o mesmo ponto de várias formas. É por isso que o professor Herculano Pires diz que, em se tratando de doutrina espírita, ninguém é catedrático em nada. Porque a excelência do ensinamento dos espíritos se traduz não na palavra, mas nos nossos atos, como nós nos comportamos na sociedade que estamos inseridos. Mas se você me permitir, eu vou pedir, pegar um gancho do que o Sérgio nos falou, em dois aspectos. Primeiro, o aspecto financeiro, sabe, Sérgio? Eu sempre lembro, quando eu vou numa casa e a casa coloca essa oportunidade de colaboração, eu lembro de Antônio Mileco. Antônio Mileco, quando uma matéria, foi um grande difusor da doutrina espírita, século de nascença, foi um grande responsável pela produção literária em braille. Não havia livro espírita em braille. E ele, como ele era professor no Instituto Benjamin Constant, lá na URCA, ele começou um movimento que se alastrou pelo Brasil todo e começou a ter produções de livros em braille, para aqueles que fossem cegos também pudessem estudar, aprender os estudos, principalmente de Kardec. Depois ele começou a produzir obras complementares, que Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles. O Antônio Mileco tinha uma frase que ele ia em toda a casa espírita fazer a divulgação do Evangelho. Ele dizia que na casa espírita tudo é de graça. Alguém aqui já pagou para receber um passe? Para fazer um atendimento fraterno? Olha, o Sérgio ele é meio chegado no dinheiro, ele já percebeu, né? Mas ele já falou assim: olha, atendimento fraterno a partir de agora custa R$50, já teve isso aqui? Não. Na casa espírita é tudo de graça, mas nada é de graça para a casa espírita. Nós estamos com um ar-condicionado, graças a Deus, né? Mas eu tenho que dizer que a conta de luz vai aumentar. Tá bom? A caixa d'água nova, que vai colocar lá atrás, a conta d'água também vai aumentar. Então nós temos que pensar na possibilidade da colaboração. E como o Sérgio falou, se pode, graças a Deus. Se não pode, graças a Deus. Porque nós estamos diante de uma possibilidade de troca de energia, de troca de entendimento e de possibilidades. Ali naquela porta não tem só uma cortina, o ar-condicionado não, tem 2 franciscanos que estão ali recebendo a gente, diminuindo as nossas aflições, para que as palavras possam ser melhor absorvidas. Todos nós trazemos as nossas dificuldades, nossos momentos difíceis, e quando nós viemos à casa espírita, nós somos abraçados literalmente pela espiritualidade, para que a gente possa sair daqui com a nossa coragem, o nosso desejo de mudança renovado. Então vamos buscar aquilo que a espiritualidade nos oferece, porque, sabe, Sérgio, os 2 benfeitores que estão ali, eles não vão ficar tristes com a gente se a gente compreender, não. Não vão, não. Eles já vão ficar alegres porque viemos. Estamos aqui. Olha, uma quarta-feira, 9 horas da manhã, a gente procurar o Evangelho é novidade na nossa história como espírito imortal. Porque em outras encarnações, e às vezes nessa ainda, nós estamos em lugares mais variados da vida. Alguns buscando a conquista do trabalho, outros buscando a conquista de falar mal da vida dos outros, não é? De tomar conta da vida daquele que não saiu para trabalhar, daquele que voltou muito tarde para o trabalho. Então as nossas atividades eram as mais variadas possíveis, e Emmanuel chama de ociosidade improdutiva. Eu achei bonita essa frase de Emmanuel. O que a gente poderia classificar como ociosidade produtiva? É quando você está
fique em silêncio fazendo a tua prece. Aí alguém olha e fala assim, mas sabe ficar rezando, não faz nada de bom para ninguém. Mas a oração é um benefício que nós oferecemos através das nossas rogativas para aqueles a quem interessamos as nossas preces. Então, a prece é uma ociosidade aos olhos do outro, produtiva, extremamente produtiva. Agora, ficar em casa, deitado, olhando para o teto, pensando se levanta para tomar café ou se espera o almoço ficar pronto, aí é ociosidade improdutiva. Tá bom? Então, quando nós viemos à casa espírita, nós temos que ter essa percepção. A casa não nos exige nada. Graças a Deus. Nenhuma casa espírita. Sabe, a temática é recorrente. Toda casa espírita que eu vou, eu conheço algumas. Em torno de umas 60 casas espíritas. E eu nunca vi nenhuma casa espírita exigir nada dos participantes em termos de troca, de retorno pelo amparo que ele recebe na casa. Então fica no meu entendimento que eu posso devolver em termos de carinho para a casa que me abriga. É uma decisão íntima, pessoal, e que não é exigido nada, como o Sérgio falou. Uma outra questão, pegando o gancho do Sérgio, é o fato de a gente começar a propor uma mudança de conduta na nossa existência. Em existências anteriores, embora não lembramos, com muita exatidão, mas em existências anteriores, nós só buscávamos o Evangelho de Jesus para o pedido, em busca da necessidade. Pouquíssimas vezes buscamos o Evangelho no desejo de dar, de doar. Temos uns irmãos médicos. Já pensou se chegasse aqui para a reunião e um médico falasse assim, olha só, Francisco, eu vou trabalhar no passe hoje, mas aquele problema que eu deixei em casa tu tem que resolver. Isso é escopo, é troca, é negócio. E graças a Deus, nós viemos à casa espírita com o desejo de doar. Que se faça em mim a vontade do Pai e não a minha. Esse é o nosso propósito. Então, aqueles que estão numa condição temporária de médios, como aqueles que vêm eu vou lá para assistir uma palestra. Ótimo, porque perdíamos muitas oportunidades quando iríamos em busca daquilo que a vida nos oferece. Como a gente conversava, Sérgio, quantas vezes a gente falou, eu preciso viver a vida. Já passei muito sufoco, agora está na hora de viver a vida. E o que seria viver a vida? Nesse contexto de viver a vida, nos foi proposto como tema de análise hoje, o capítulo 17, lá no item 10. Capítulo 17, Sede Perfeito, lá no item 10, o homem no mundo. Como deve ser a nossa conduta, na nossa vida cotidiana? Será que a aplicação ou o entendimento do Evangelho, ela fica restrita a essas 4 paredes? Aqui dentro eu entendo e compreendo a minha necessidade imperiosa de ouvir falar do Evangelho de Jesus, e só que ela deve ser aplicada, ou a minha experiência é na vida cotidiana. Cada um de nós, que nessa existência estamos associados aos estudos da doutrina espírita, certamente, em existências anteriores, nos associamos a outros contextos cristãos, seja através da Igreja Católica, seja através da Igreja Protestante, mas nos associamos. Mas tivemos uma interpretação ainda infantilizada quando nós ministrávamos conhecimentos dessas 2 vertentes do cristianismo. Então, pedimos para que nessa existência nós pudéssemos vir num contexto social onde a explicação fosse mais direcionada. Porque há meios que a gente estar no mundo, estar encarnado e não viver no mundo? Não há. Me vem à mente aquela passagem do Evangelho, após a última ceia, que Jesus coloca para os discípulos que ele seria entregue na mão dos inimigos, e seria preso, castigado e morto, e aquele alvoroço todo. E aí Jesus, na sua prece, ele diz assim: Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo, mas não deixeis cair em tentação.
E o que é a tentação? O que é a tentação? Você já viu? Já ouviu falar assim, eu estou com uma tentação danada de fazer o bem. Já viu? Aí a gente está em casa vendo televisão, e aí, por questões médicas, a gente tem que se afastar de alguns produtos, né? Sorvete, Coca-Cola, né? Aí passa por perseguição, a gente não tem isso. Eu ligo a televisão lá de casa, passa um pote de sorvete, assim, balançando aqui na frente da televisão. Né? Aí eu não posso, porque eu estou com a minha glicose um pouco alterada. Aí, o que seria a tentação para o Evaldo? O pote de sorvete. Mas o que é a tentação? Isso aí é um exemplo de tentação, mas qual a definição de tentação? Porque Jesus quis dizer que ele pediu a Deus que não nos deixasse cair em tentação, embora ele não fosse nos tirar do mundo, como nós estamos encarnados vivendo no mundo, com todas as facilidades e dificuldades pertinentes da vida física. O que seria não deixar cair em tentação? Tem uma palestrante estudiosa, ela é inteligente pra caramba, a Nete Guimarães, o nome dela. Ela é por formação médica, com especialidade em psiquiatria, aí fez uma faculdade de filosofia, de psicologia e agora está fazendo faculdade de matemática. Ela não bate bem. Eu cheguei nessa conclusão. Mas você escuta a palestra dela, se apaixona, porque ela traz um aspecto técnico e um aspecto doutrinário das questões que ela quer abordar. E numa palestra, ela faz essa pergunta: o que é tentação? Nós damos exemplos de situações que representam tentação. Para quem tem dificuldade com o alcoolismo, a tentação é uma garrafa de cerveja, de cachaça, seja lá o que for, vinho, seja lá o que for. Aquele que tem dificuldade em termos, como no meu caso, com açúcar, a tentação para mim é algo que me excite a vontade de utilizar o açúcar, não é? Aquele que tem dificuldade da comida, né? Como ver uma feijoada, chega a estremer de emoção, né? Então, se tem que ter a dosagem da alimentação para ter uma condição melhor, então ter uma tentação. Mas qual é o significado de tentação? A Anete fala que a tentação é o desejo imediato de ser atendido. É por isso que eu falei, nenhum de nós classificamos como tentação a prática do bem. Por quê? Porque a prática do bem vai auxiliar o nosso entendimento da necessidade do outro. E é sempre produtiva. Ela é sempre produtiva. Ela não pode, a prática do bem, redundar num prejuízo físico, moral ou espiritual para aquele que pratica, porque aí deixa de ser a prática do bem. E é uma situação tão séria que o Sr. Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade qual é o limite da caridade. Eu não tinha parado para pensar que nós temos que limitar a prática da caridade. E os benfeitores falam o limite das suas forças. Ou seja, a pessoa está passando mal, está tendo dificuldade respiratória, uma gripe muito forte, mas hoje é dia de passe, eu vou lá para o GE para trabalhar no passe. Não, meu amor, você tem que ficar em casa, se cuidando, pode vir no GE sim, a tomar um passe, para receber o benefício, mas não para participar da ação, porque você não está com as condições mínimas aceitáveis. Porque eu tenho um segredo para dizer: ninguém aqui vai ficar 100% para conseguir trabalhar, não. Na prática do bem, não. É com as dificuldades que temos. Quantas vezes a gente sai de casa, na fase inicial da minha jornada nessa existência, quantas vezes eu saí de casa, sério, e não deixava um pão em cima da minha mesa para os meus filhos? Mas eu ia para a casa espírita para cumprir a minha responsabilidade, e no dia seguinte vamos correr atrás, porque não vai, a espiritualidade não vai materializar pão na mesa de ninguém. Porque diz os benfeitores que a lei de trabalho é uma lei da natureza. E eles não orientam para a gente, toda atividade útil é trabalho. Então a gente não pode ter aquela percepção de que essa tarefa eu não quero, não, isso não é legal, não. Eu quero algo, assim, quando novo, eu adorava, eu ia passar as pessoas de terno, né, lá no centro da cidade, eu falava, aquilo que
que é mesmo bom, né? Dentro de uma sala, um ar-condicionado, né? A gente ficava visualizando por pura inveja. A gente fala que é inveja branca, né? Não fala? Não existe não, gente. Inveja é inveja, tá? Branco ou preto é tudo inveja. Isso aí é querer minimizar a nossa deficiência, a nossa pouca moralidade à luz do Evangelho. Porque Jesus fala, lembrando do ensinamento de Moisés, que a gente não pode desejar nem a mulher, nem o marido, nem a cabra, nem o cabrito do outro. E quando eu olho e vejo que a pessoa tem um carro melhor do que o meu, e eu falo, aquele está com boi na sombra, mas eu não vi quando é que o boi dele estava no sol para ele ralar pra caramba para conquistar. Então, quando eu entendo que a vida ou aquilo que o outro produz é melhor do que eu tenho, não é vontade de melhorar, é ganância mesmo. É ganância, é inveja mesmo. Porque tem até um ditado que eu vi no dia, achei muito bonito. Não me inveje, trabalhe. O que é mais fácil? Invejar ou trabalhar? Então, quando a gente fala de tentação, a gente está associando o aspecto daquilo que eu não fiz por onde conquistar, mas eu quero seguir. É como eu dissesse, o outro tem, eu também tenho que ter. Não, não é assim. E quando Jesus propõe na sua prece que Deus não nos tire do mundo, mas não nos deixe cair em tentação, ele está falando o quê? Que no mundo nós teremos tentação. Nós teremos dificuldade. Nós teremos momentos na nossa jornada que a gente quer ter a vida. O nome da frase que eu achei interessante. Eu queria ser pobre uma vez só no dia. Eu vou ser pobre todo dia, muito ruim, né? Uma vez só era bom. Mas só que acontece que eu sou reencarnacionista. Eu sou adepto de uma doutrina que Cristo me ensina que eu não passo por aquilo que eu não tenho necessidade de passar, que eu não aprenda as lições mais duras, porque fazem parte da minha jornada, do meu crescimento. Cada um de nós temos trajetórias na nossa vida que a gente, quando lembra do passado, há 10, 20, 30, 40 anos atrás, a minha vida era boa naquela época. Tá bom. Capítulo 16 do Evangelho do Espiritismo, não se pode servir a Deus e a mamão. O homem, por que não pode haver a igualdade da distribuição da riqueza? Porque os homens não são laboriosos o suficiente para conquistar, nem inteligentes para manter a riqueza e propicia. Quantas vezes a gente trabalha o mês todo sabendo que tem aquele X de salário para receber? Não vai cair um Pix do nada, porque do nada não existe. Mas mesmo assim eu não respeito os meus limites, gasto mais do que eu devo, depois boto a mão na cabeça, chego aqui na casa de espírito e falo, minha vida está um tormento. Por que? Não sei. Porque nunca é responsabilidade minha. Sempre é uma coisa externa, não é? Poxa, mas eu não tenho direito a tomar uma cervejinha? Claro que tem. A doutrina espírita não nos proíbe de nada. Ela nos orienta, como o Sérgio lembrou, a uma nova postura de conduta moral. Então não tem nenhum problema tomar uma cerveja, não. Desde que não haja restrição médica, né? A pessoa não pode por algum problema médico, mas se desejar, se quiser tomar, é um direito de cada um. Mas tomar uma cerveja é uma coisa, tomar uma taxa é outra. Aí depois chega no dia seguinte, não aguenta levantar porque a cabeça está mais pesada do que o corpo, uma mentira ficou popularmente chamada ressaca, e aí bota a culpa, porque está vendo que minha vida é difícil. Nem trabalhar eu consigo. Mas nós estamos no plano material. As nossas experiências são da vida física, não são da vida espiritual. Nós viemos à casa espírita para interagir com o plano material, com o plano espiritual. E nessa interação, tirar os proveitos necessários dos entendimentos que eu tenho. Se Jesus me propõe que eu deva permanecer no mundo, mas que ele pede a Deus que eu não caia em tentação, não cair em tentação é um ato voluntário. Não sabemos que temos as influências do mundo espiritual sobre o mundo material, não sabemos disso, mas Kardec fala para a gente que não existe arrastamento irresistível. Eu fiz o errado,
porque um espírito me obrigou a fazer. Cascata. Você nem coragem para admitir as suas ações você tem. E bota a culpa nos espíritos porque eles não podem responder a não ser que seja um médium audiente. Ou seja, a não ser que escute os espíritos. E às vezes eu peço a Deus para que todo mundo pudesse ouvir os espíritos, para poder diminuir um pouquinho a nossa petulância de achar que nós somos bonzinhos e a espiritualidade que não presta. Sabe? Porque quando Jesus fala da tentação, lembrando a Nete Guimarães, é a satisfação imediata de um desejo. A satisfação imediata de um desejo. Se quando alguém lhe propõe alguma situação e você analisa aquilo que vai ferir os teus conceitos, você é obrigado a fazer. Está ferindo o teu conceito. No caso nosso aqui, da nossa casa. O Sérgio vai viajar, que às vezes ele tira férias de 6 meses, né, Sérgio? Mesmo desde o sofrimento. Tem ideia? Já tirou muitas férias, tem que trabalhar, né? Mas aí, finalmente, chega aqui e fala assim: agora o Sérgio está aqui, eu vou mandar. A partir de hoje, tudo vai ser cobrado aqui dentro. Então a gente não sabe que isso vai ferir o conceito básico do Evangelho de Jesus, que é dar de graça aquilo que de graça receber. Então nós aceitaremos se quiser, mas não podemos botar a culpa em quem nos fez a proposta. Na nossa jornada no plano físico, tem uma frase que não está no Evangelho, nem no Velho Testamento, mas se aplica muito bem à questão do livre-arbítrio, que a frase diz assim, o pensamento diz assim: vá, proceda como entender, mas terás de receber como fizer, como merecer. Eu tenho a liberdade de agir e de decidir que eu, a partir de hoje, eu não vou mais me atrelar, eu não vou mais seguir as orientações da casa espírita que eu estou matriculado. Tenho todo o direito de decidir isso, mas as consequências virão invariavelmente. A única dificuldade da gente em a gente decidir se quer ser do mundo ou se quer ser um espírito provisoriamente no plano físico é a questão das consequências das nossas atitudes. E quando a gente fala atitude, não são só as ações, não. Porque numa simbologia do Evangelho, Jesus diz que nós pecamos por atos, pensamentos e palavras. A minha conduta dentro da casa espírita tem que ser concernente com aquilo que eu escuto todo dia. Não dá para eu sair daqui, eu aqui dentro ser uma pessoa e lá fora ser outra. Eu aqui dentro sou cordato, sou atencioso, estou com um sorriso no lábio, lá fora eu sou assim da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar com um grau assim. Que a proposta da reencarnação é a modificação da nossa conduta. Eu não tenho como modificar uma vírgula de você. Jesus dá o exemplo disso, o mestre fala assim: você não pode aumentar um côvado a tua altura. Até os fios de cabelo da sua cabeça são contadas por Deus. O que Jesus está falando para a gente? Quando fala em côvado, era uma medida que era utilizada para o hebreu. Um côvado era a fundura que você precisava fazer na terra para botar uma semente, tá? Para poder semear. Para o judeu, um côvado era um punho fechado. Para o grego, era a mão aberta, o côvado. Então, Jesus dá isso como medida. Você pode, amanhã eu quero acordar com 10 centímetros mais alto. Pode querer, mas não vai. Não é? Os cabelos, até os cabelos da minha cabeça são contados. Quantos eu tenho, eu não sei, mas Deus sabe. Jesus fala que Deus conhece a gente pelo nome. E Ele está falando não é só do planeta Terra, não, gente. É de todo o multiverso. Então, se eu sei que nessa existência eu me associei a uma casa espírita, não é para eu vir aqui achar bonitinho e lá fora minha vida ser outra, não. O homem é um ser sociável, diz a sociologia para a gente. Nós temos que viver na sociedade, mas vamos viver na sociedade de que forma? Não posso me misturar com aquele povo que ele bebe, fuma, joga. Eu sou puro. Vamos voltar ao farisaísmo que nós lemos no Evangelho, que Jesus chamava-nos de hipócritas. Ou seja, o que é o hipócrita? É aquele que apresenta uma imagem e realiza outra, e faz outra. Alguns anos atrás, a minha esposa falou uma frase para mim, que me marcou muito, sabe, Sérgio?
que eu fiz uma brincadeira, sabe aquela brincadeira sem graça? Né? Ela fala assim, só é brincadeira quando todo mundo ri. Quando só um ri, é deboche. Então eu falei assim, poxa, então eu tenho que mudar minha conduta na rua, ou dentro da minha casa. Eu não posso ser um homem fora da casa espírita e outro dentro da casa espírita, porque eu sou aquilo que eu reflito na minha mente, no meu desejo, na minha intimidade. Estamos nos aproximando de um momento bastante conturbado. Ah, Evaldo, você fala isso com 65 anos, né, que é conturbado, mas quando você tinha 18, como é que você se comportou nesse período? Hoje eu compreendo que eu poderia ter mudado a minha conduta com 18. Tinha entendimento nenhum para isso. Foi mudar com 25? Mudei. Mas podia ter mudado com 18. Um momento que nós estamos, o Serginho falou uma coisa assim, poxa, está chegando agora um período de feriado prorrogado, de carnaval, e a frequência na casa tende a diminuir. Sim, tende. Por quê? Porque eu quero ser um homem do mundo. Eu quero aproveitar as coisas que o mundo me oferece, que afinal de contas eu também tenho direito. Eu não sou de ferro, eu estou encarnado. Mas iremos desencarnar. E tenha certeza que o desencarne, ou vulgarmente chamado de morte, irá acontecer inevitavelmente. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui na matéria. Aquilo que o Sérgio acha tão bonito nessa parede, alguém vai chegar na idade dele, que vai achar o dedo mais bonito. E o Sérgio vai ficar se mexendo na espiritualidade, voltar a mudar alguma coisa, não. Não vai. Não dá para revirar no túmulo, né? Porque o corpo não tem vida, né? Vai ser uma espiritualidade mesmo, tá aí? Tá bom? Mas nós, o fato de estarmos aqui no planeta Terra, estarmos encarnados, não nos dá direito de esquecermos a nossa condição de espírito humano. Não dá. A questão que nós estamos falando aqui do carnaval, cada um tem a liberdade de agir como quiser. A casa espírita não tem como conduta criar normas de ação. Não tem. É o desejo individual, tá bom? Mas nós temos orientações espirituais de que é um momento que a gente não deve se envolver. Ah, Valdo, quem é? Da tua cabeça isso? Se fosse, era mais fácil de eu buscar entendimento. Mas quem fala é o doutor Viverde também. Se quiser contestar ele, está certo. É uma oportunidade de cada um. Lá no livro eu anotei, gente, para poder complicar a vida de todo mundo. Anotei, está lá no livro Nas Fronteiras da Loucura. Tá bom? Esse livro é de 73. Tá? Doutor Bezerra fala que foi criado lá no Campo de Santana, sabe onde é o Campo de Santana? Em frente à área central do Brasil. Naquela época não tinha São Paulo ainda. Então o carnaval era ali na Praça 11. Né? Gente, pelo amor de Deus, não diz que lembra, porque senão não vai saber da nossa idade. Fala assim, Então o doutor Bezerra criou um hospital de campanha no Campo de Santana para abrigar aqueles que desencarnariam em função dos festejos de mundo. Aí o doutor Bezerra fala assim para a gente no livro: muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Aquela mulher ou aquele homem que no transcorrer do ano tinha uma conduta contida, amigável, chega nesse período, coloca as fantasias mais esdrúxulas e se coloca à disposição das mais diversas práticas que durante o ano todo se envergonharia ou nos envergonharíamos de participar. É uma decisão nossa, invariavelmente. Mas aí, para ajudar a gente, tem lá no livro, sabe, Serginho? Eu não sei se você já teve a oportunidade de folhear. É um livro de André Luiz, fotografado por Valdo Vieira, chamado Conduta Espírita. Quem quiser errar, não lê esse livro. Não lê, porque depois que lê esse livro, eu falo assim: foi complicada a minha vida.
porque ele vai me direcionar como eu devo agir em vários momentos da minha jornada, em qualquer aspecto, tá? Em qualquer aspecto. É um livro fininho, mas de um conteúdo profundo. E lá no capítulo 37, André Luiz coloca assim para a gente: afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinaram a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos da gula, desregramentos sociais ou manifestações exteriores espetaculares. E para completar, ele fala assim: a verdadeira alegria não foge da temperança. Eu não posso, a título de me divertir, de brincar no carnaval, eu não colocar um freio nas minhas tendências inferiores. Porque caso, nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, o Dr. Bezerra fala que carnaval ele é a junção de uma frase que era muito comum no carnaval de Veneza, lá no século XVII, que quer dizer: a carne nada vale. E é lógico que é uma opção minha. Invariavelmente é uma opção minha. Tem nada demais botar uma fantasia no meu filho, na minha filha, de super-herói ou de melindrosa. Sim. Depois você tenta convencer ele que ele não pode ir no carnaval porque é perigoso. Você acha bonitinho. Tá bom. Tá bom. Eu tenho 5 filhos. 4 meninas biológicas e um teatro. Levávamos eles para a evangelização religiosamente todo sábado. Era compromisso assumido comigo. E uma vez uma irmã falou assim: comprei a fantasia linda para uma das meninas. Eu falei: que bom que você não tem filha, né? Só tem menino, então não vai servir para os seus filhos. Não, comprei para tua filha, não. Você é muito ignorante. Eu sou. Bom, mas eu passo o ano todinho ensinando para elas uma conduta, como deve se comportar na escola, na casa de amigos, na evangelização, e eu vou atender uma opinião de alguém que não tem os mesmos entendimentos que eu, não vou. Não vou. Durante muito tempo me chamou de ignorante, hoje me chamo de ignorante por outras coisas, porque as meninas cresceram, né? Mas por quê? Porque eu não posso, a título de agradar a alguém, eu ferir os meus conceitos que o Evangelho me dá, que são conceitos morais. O Dr. Bezerra fala assim para a gente: olha só, expressiva faixa de humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os próprios da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Quem conseguir me provar que durante o carnaval, nos blocos, nas escolas de samba, você consegue pensar em Jesus e praticar o bem, é quase um Francisco de Assis que vai me enganar. É quase. Natural que se permitam nesses dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, olha só, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Você passa o ano todinho dentro da casa espírita, procurando estudar, se aperfeiçoar, mudar comportamento, estar em condições de ser um instrumento dócil na mão da espiritualidade que nos ampara, mas nesses 4 dias eu vou para a galera. Quem é você? Quem nós podemos dizer que no nosso íntimo nós estamos na casa espírita para aprender a prática do Evangelho e para não continuarmos naquelas práticas comuns do dia a dia que já nos trouxeram tanto de sabor? Eu vou repetir: não tem como finalidade a doutrina espírita proibir ninguém de nada, mas de nada mesmo. Repito a frase: vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer não merecer. Eu, na hora em que eu me vejo com as conturbações espirituais pelas minhas decisões que eu quero tomar no mundo, na vida de relação, eu não posso reclamar de ninguém. Tem
que diz que a possibilidade de dar errado na sua vida é quando você quer agradar todo mundo. Nunca dá certo. Porque você tem um misto de opiniões que você vai sempre ter que ajeitar ou adequar o teu entendimento à vontade do outro. Mas qual é a vontade que nós devemos permanecer de mais intensa dentro de nós? Tem outro, o Serginho lembrou para a gente a pergunta 625. Tem Deus oferecido aos homens um espírito que lhe sirva de guia e modelo? Olha a pergunta de Kardec, que eu sou apaixonado por Kardec, pela inteligência incomum desse espírito que nos visitou aqui no planeta. Tem Deus oferecido à humanidade alguém que lhe sirva de guia e modelo? Das 1019 perguntas, mais 238 outras perguntas que tem, é a resposta mais curta do livro dos Espíritos. Vede Jesus. Ele é o nosso guia. É a ele que nós devemos eleger como roteiro de caminhada. Quando ele diante de Pilatos olha para ele e fala assim: de que te acusa? Pilatos não sabia que era Jesus, tinha nenhuma noção. Como nós também não sabemos quem é Jesus, temos algumas informações de quem é esse Espírito que nós chamamos de Jesus. Algumas informações. Mas Pilatos pergunta: de que te acusa? Jesus respondeu assim: falei nas praças públicas, no campo e no templo. Todo homem de bem ouviu a minha palavra. O que Jesus está falando para Pilatos? Se você não me conhece, você não está categorizado como homem de bem. Porque se eu falei em todos os ambientes, você não me conhece, e nós conhecemos Jesus, na extensão dessa afirmação, bom, eu sei quem é Jesus, eu posso contar a história dele, ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, né? Aos 12 anos ele se perdeu de José e Maria. Mentira, gente, o Cristo não se perde, não. Ele é Cristo. Kardec fala para a gente na Revista Espírita, fevereiro de 1868, através de Lacordaire. Lacordaire fala assim para a gente: o espírito, quando chega à categoria de espírito puro, não tem a mínima noção do que seja isso. Espírito puro. Não tem mesmo. Mas Lacordaire fala assim: o espírito empreende uma nova trajetória para chegar à condição crística. E nessa condição, não erra, mesmo encarnado. Jesus se perdeu? Haveria possibilidade de um Cristo se perder? O que ele estava fazendo quando diz a narrativa que ele se perdeu e José encontrou ele no templo? O que ele estava fazendo? Ensinando aos rabinos do templo as explicações acerca das citadas do Antigo Testamento, dos Salmos de Davi, dos livros de Moisés. Ele estava explicando, ele estava dando aula. Bom, eu sei disso, já li isso daí, show. Mas eu costumo dizer, de uma brincadeira, né, que eu aos 12 anos, mas já, gente, eu vou ter que provar isso aqui, eu estou mandando ele embora. Mas eu costumo dizer que eu aos 12 anos era um perfeito idiota, eu não sabia nada daquilo. Hoje você pega um menino, uma menina de 12 anos, te dá aula de celular, te dá aula de internet, e ainda fala assim: mãe, pai, tu não sabe de nada. Hoje é meu neto que fala isso para mim, né? Vou estar por fora. Eu tenho consciência disso. Então, eu sei quem é Jesus, ainda não. Eu não tenho esse conhecimento pleno de quem é Jesus. Mas eu sei que ele me ensina a como eu me comportar na vida cotidiana como homem comum. E todas as vezes que eu já tenho um pequeno entendimento de quem é Jesus, eu me comporto de forma indevida na vida social, a minha consciência grita. No final do texto, no item 10, o benfeitor, um espírito protetor, ele se coloca assim: sabe quem é o espírito protetor? Joana de Ângeles. Bom, a Joana de Ângeles. Ela coloca assim: não imagineis, portanto, para viver em comunicação constante conosco, com o plano espiritual,
para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso sofrer e vos cobrir com a cinza da hipocrisia. Sabe, andar na rua. Como é que dá? Como Deus quer. Como Deus quer, como Deus quer que eu seja feliz. Está lá no centro amanhã, sério. Se Deus quiser, se não vir, é culpa de Deus, não é minha. Vá lá no centro amanhã com as graças de Deus, porque se eu não pude ir, continuo sobre as graças de Deus na minha vida. Doutor Herman, né, que nós temos um trabalho de tratamento espiritual lá no CSG, o doutor Herman costuma falar, pergunta, como é que vai? Aí a pessoa fala assim, vou indo. Aí ele fala, para onde? Escolhe o caminho de Jesus que você não vai sofrer. Sabe? Aí você vai aprendendo a como corrigir as suas falas, como corrigir as tuas atitudes, para que você possa, mesmo estando encarnado, tem uma outra expressão que não é evangélica também, mas se adequa, que diz que nós temos que viver com os pés sobre a terra, mas com a mente voltada para a espiritualidade superior. Esse é o nosso objetivo, para que nós possamos ver como Paulo de Tarso pede para a gente na carta aos Hebreus, cartas vivas do Evangelho. Alguém olhar para você e fala assim, aquela pessoa ali é espírita. A conduta dela não tem o que apontar. Sabe? Essa é o maior desejo meu nessa existência, é que eu comece a me esforçar para reproduzir nas minhas ações aquilo que a gente estuda na verdade. Porque não dá mais para a gente ser fora daquilo que Jesus nos propõe. O mestre fala que o Deus do Bajá seja sim, não. E sair disso é a obra do inimigo. Quem é o inimigo? É Satanás? É diabo? Não existe não, gente. Para de botar culpa em entidades que não existem. Os inimigos são todos aqueles que você contraria a vontade de Deus. Você contrariou a vontade de Deus, você é o inimigo. É o inimigo seu, em primeiro plano, e inimigo da sociedade que você está inserido. Agora, se você quiser mudar a sua conduta, se una ao Evangelho, introduza ele no seu coração, para quando chegar no final da nossa jornada na presente existência, a gente possa imitar Paulo de Tarso. Já não vive em mim, mas o Cristo em mim. Graças a Deus.